Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Quero agradecer a cada um de vocês que diariamente está aqui comigo, meditando, refletindo o Santo Evangelho, a palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de penetrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Muito obrigado a você que já caminha comigo há bastante tempo, mas você também que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na simplicidade desse momento franciscano, eu quero dar a você a oportunidade de conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, sobretudo, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 17. Acompanhe aí comigo. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quantas e quantas vezes nós já escutamos esta expressão? Talvez a gente já até tenha dito essa expressão. Mas será que a gente sabe o que realmente essa expressão dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ela de fato significa? Veja, aqui o poder civil e o poder religioso se uniram para ir até Jesus com uma intenção bem clara. Eles queriam colocar Jesus numa situação desconfortável, eles queriam pegar Jesus na palavra, eles queriam colocar Jesus em maus lençóis, eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, eles queriam de fato ter alguma coisinha para poder prender Jesus, para poder fazer o mal a Jesus. E olha só como é que eles chegam. Eles chegam, claro, né? Não chegam insultando. Chegam elogiando. Aquela pessoa que chega, né? Aparentemente muito bem intencionada. Nossa, como o senhor é uma pessoa boa. Eu admiro. Mas... Aí esse mas destrói tudo que a pessoa disse antes, né? Por quê? Porque a intenção já era ferir. A intenção já era maltratar. A intenção já era difamar, era destruir, era denegrir. E a intenção, está dizendo aqui, ó, para apanharem Jesus em alguma palavra. Então, não importa o que Jesus dissesse, eles queriam um motivo para prejudicar Jesus. E aí, chegaram com uma conversa bonita, não, nós sabemos que tu é pessoa boa, tal, tu faz isso, faz aquilo. Mas me diz assim pra gente, né? Cá pra nós. É lícito ou não é pagar o imposto a César? Porque, gente, olha só. Se Jesus dissesse sim, né, ele estaria legitimando
a opressão que o seu povo sofria. Os impostos eram pesados. As pessoas eram massacradas com tantos impostos. E aí Jesus ia dizer, tá certo, ó, pode explorar aquele dali, pode explorar aquele dali. E se Jesus dissesse, não, não é, aí ele era taxado de revolucionário, que estava desobedecendo as leis do império, e tá vendo só, é um revolucionário e tal. Então, Jesus dizendo uma coisa ou outra, ele ficaria numa situação muito complicada. Só que Jesus, ele não somente tem a verdade, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Então ele disse, olha, traga uma moeda. Usou esse símbolo. A moeda é o sinal do poder. De todo o poder romano. Ele disse, quem está aqui, ó? Qual a figura? César. Então Jesus diz, olha, está a César. O que é de César? Ou seja, paguemos os nossos impostos, sejamos bons cidadãos, façamos as nossas obrigações, respeitemos as autoridades constituídas, mas não esqueçamos que existe uma lei maior do que a lei civil. Existe um poder maior do que o poder do vereador, do prefeito, do governador, do presidente, dos senadores. Existe um poder maior, que é o poder soberano de Deus. De Deus. Então Jesus diz, dê a César o que é de César. Dê. É dele? Pois dê. Devolva a ele. Mas dê a Deus o que é de Deus. E aqui cabe uma pergunta para nós. O que é de Deus na minha vida? Gente, se eu tenho uma vida, não foi porque eu me dei. A minha própria vida, de quem é? É de Deus. Se eu tenho alguma coisa, né, uma casa para morar, se eu tenho uma roupa para vestir, se eu tenho comida na minha mesa, se eu tenho saúde, se eu tenho um emprego, eu acredito que quem foi que me deu isso, tudo isso? Deus. Se eu tenho uma família, se eu tenho amigos, se eu tenho um dom ou vários dons, quem foi que me deu isso? Deus. Então, vamos devolver a Deus o que é de Deus. Como dizia nosso querido São Francisco de Assis, meu pai fundador, ele dizia, a única coisa que a gente tem de próprio são os nossos pecados e nada mais. O resto é graça de Deus. Então, se é de Deus, vamos devolver a Deus. Mas às vezes não. A gente rouba para nós. Uma coisa bem simples, vou falar aqui. O tempo. O tempo foi Deus que nos deu, é Deus que nos dá. As 24 horas do dia, os minutos, os segundos, os anos, os meses, é Deus que nos dá. E nós estamos devolvendo a Ele? Às vezes não. A gente gasta tempo com tudo, menos com a oração, menos com Deus. O próprio domingo, dia do Senhor. Domingo, dies Domini, dia do Senhor. A gente já tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia do Senhor, que é o dia da gente ir na missa, que é o dia da gente rezar, que é o dia da gente santificar, é o dia especialíssimo na vida de um cristão católico, o dia da gente se reunir para celebrar a nossa fé. A gente troca a missa pelo churrasco, pela praia, pelo shopping, por uma rede, pela cervejada, pela cachaçada. A gente troca a missa por qualquer coisa. Então eu não estou dando a Deus o que é de Deus. Eu não estou devolvendo a Deus o que é dele. Domingo é dele, é dia do Senhor. Quer fazer um momento de diversão? Antes ou depois da missa. Antes ou depois da missa. Mas a missa é sagrada.
A missa, como dizia o nosso querido Padre Pio, é o céu na terra. E eu preciso devolver a Deus, dizer, olha, Senhor, muito obrigado. Se eu tenho mais uma semana, se o Senhor me deu uma semana, eu cheguei até aqui, muito obrigado. Te ofereço essa próxima semana. Vim aqui me alimentar da tua palavra. Vim aqui me alimentar a minha fé, me alimentar da Eucaristia. Vim aqui me reabastecer, te agradecer, te louvar, te suplicar. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E aí você vai se perguntar, o que é de Deus na minha vida que eu não estou devolvendo para Ele? O que é de Deus na minha vida que eu não estou devolvendo para Ele? Egoisticamente eu estou roubando de Deus, ficando para mim. E aí, eu não sei. Eu sei das coisas que eu não devolvo a Deus. Mas e você? O que é de Deus na sua vida que você não tem devolvido a Ele? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Mais uma vez eu queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, seja um missionário, uma missionária junto comigo, fazendo esta palavra chegar a mais e mais pessoas. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.